O Tintim por Tintim viajou até Niterói, no Rio de Janeiro, para gravar uma entrevista com ninguém menos que Isaac Bardavi, a voz brasileira do Capitão Haddock e de diversos outros personagens. Confira. Eu estou aqui com Isaac Bardavi, o dublador do Capitão Haddock, o famoso Isaac Bardavi, realizando um sonho do Tintim por Tintim, que é realizar essa entrevista. A gente veio aqui até Niterói, na casa do mestre da dublagem brasileira. Muito obrigado pelo mérito. E vamos aqui conversar um pouco a respeito da sua carreira, do seu trabalho, do Capitão Haddock, do Tintim, entre outros trabalhos que o senhor está fazendo agora. Sim. O senhor tem mais de 60 anos de carreira, é isso mesmo? Eu tenho este ano, eu estou fazendo exatamente 67 anos de carreira. 67 anos de carreira. Como é que o senhor começou? Bom, eu comecei em teatro. Porque quando eu comecei não havia essa coisa de dublagem, nem televisão. Eu comecei em teatro e comecei por acaso. Eu tinha 17 anos e eu estava numa esquina conversando com os amigos quando passou um pessoal colando cartazes nas paredes, anúncios de um espetáculo que haveria dali a uma semana. E eu, galinho de briga, 17 anos, me ofereci para ajudar. E fiquei até de manhã colando cartazes nas paredes. Como agradecimento, eles nos deram convites para assistir ao espetáculo. Naquela época, teatro tinha um elemento que hoje deixou de existir, chamado ponto. Eram amadores e mesmo os profissionais não decoravam o texto exatamente. Havia um elemento chamado ponto, que ficava ali no proscênio, numa caixinha ali no proscênio, ditando o texto para os atores e os atores repetiam. E quis o acaso, nessa noite que eu fui assistir ao espetáculo, que o ponto tivesse adoecido. E o diretor do espetáculo virou-se para nós éramos 3 convidados, e perguntou: quem de vocês sabe ler bem à primeira vista? Eu, atrevido, disse: eu sei. Ele disse: você quer apontar a peça para a gente? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu perguntei: o que é isso? Ele disse: você tem que ficar naquela caixinha e falar de modo que nós aqui no palco ouçamos e os que estão na primeira fila não ouçam. Isto é, você tem que soprar. E assim foi. Então minha estreia em teatro, em 1948, foi com um ponto. E foi bem, a peça foi, e no final os atores queriam só a mim como ponto. Eu aí disse: não, se eu tenho que fazer isso, eu quero ficar em cima do palco e não embaixo. E assim foi. E segui, nunca mais parei. O senhor lembra qual foi a peça? O Dote, de Arthur Azevedo. Eu tenho cartaz aqui, eu tenho tudo guardado. A gente, quando começa numa profissão, tem a veleidade de querer guardar essas coisas. Eu já não ligo mais. Mas eu tenho muita coisa guardada aí, muita coisa documentada. E a sua carreira na televisão? Começou quanto tempo depois? A televisão começou em 59. Em 59 eu fui convidado para participar de um programa na TV Tupi. Só havia TV Tupi aqui no Rio de Janeiro, não havia nenhuma emissora. Eu participei desse programa e agradei e fui contratado. E logo eu obtive um contrato na TV Tupi e fiquei lá por 2, 3 anos, chegando até a ser diretor de departamento. Dali eu passei para a TV Rio, da TV Rio eu passei para a TV Excelsior, da TV Excelsior eu passei para a TV Manchete, da TV Manchete eu passei para a TV Globo e estou aí até hoje. E qual foi o seu principal trabalho em televisão? É difícil dizer, né, Pedro? São 56 anos, é difícil dizer. Mas, de acordo com o público, o trabalho mais importante que eu fiz foi a Escravizaura. Porque, ao todo, contando com todas as outras emissoras, eu já fiz umas 35 novelas. E às vezes eu passo na rua e as pessoas só me reconhecem da Escravizaura, o que é espantoso, porque a Escravizaura foi em 76. Quer dizer, muita gente que me reconhece nem era nascida naquela época, me reconhece, porque depois da novela, evidentemente, houve uns compactos. O senhor não vai ficar só na ruína, seu Leôncio. Vai pra cadeia também. Mas é isso, é espantoso que isso aconteça. E cinema? O senhor também já trabalhou com cinema? Já, mas cinema não é exatamente a minha praia. Por acaso, este ano eu já fiz um filme, O Escaravelho Dourado, e já estou convidado para fazer outro no final desse ano. Mas não é a minha praia. Ao todo eu fiz uns 10 filmes, o que não é nada pelo tempo de carreira que eu tenho. E na dublagem, Isaac? Como é que começou o seu trabalho na dublagem? Eu comecei em 60, eu comecei na TV em 59, um ano depois
eu fui convidado para dublar. Eu não sabia o que era isso também. Mas já era uma prática comum no Brasil, a dublagem? Não, a dublagem começou, se eu não me engano, com toda certeza, em 59. Eu me lembro o primeiro filme que eu dublei. Era uma série chamada Charlie Chan. Charlie Chan era um detetive chinês, gordinho, usava um chapéu meio coco. E ele tinha 4 filhos. E ele nomeava os filhos por número, não por nome. E eu fui chamado para fazer o filho número 1. Me lembro como se fosse hoje. Fiz, também agradei. Desculpe eu dizer que eu agradei, mas é verdade. E aí nunca mais eu parei de dublar. Ser ator no Brasil é uma coisa complicada, porque existem altos e baixos, existem tempos de vazante, de maré baixa, mas eu nunca deixei de trabalhar. Nunca, nunca, nunca. Quando eu não estou em teatro, atualmente eu estou em teatro e dublando. Não estou na televisão. Mas quando eu estou no teatro, eu estou na televisão e dublando. Quando eu estou dublando. A dublagem existe sempre. A dublagem é um arrimo para o ator no Brasil. É um arrimo, é uma tranquilidade. E esse vozeirão, o senhor sempre teve essa voz forte, grave? É engraçado. Ainda ontem no teatro, uma das atrizes perguntou o que eu fiz para ter. Meu Deus, eu não fiz nada. A mulher bonita, quando é bonita, ela nasce bonita, ela não fez nada para ser bonita. Ao contrário, ela de repente ela põe tanta coisa na cara que ela fica mais feia do que ela é. As coisas acontecem. Eu não sei se eu devo a graças a Deus que eu nasci com essa voz. Um dom. Um dom. Nem sei se é um dom, é uma condição, uma condição. Nasci com ela. Nunca fiz nada. Ao contrário, eu abuso demais da minha voz. Eu te disse, daqui a pouco eu tenho uma dublagem do Robotnik, que ele fala gritando e com a voz meio rouca, assim. Está falando de mim? Então eu forço muito. Todos nós, dubladores, abusamos muito das nossas vozes. O senhor tem noção de quantos personagens diferentes o senhor já dublou? Não. Uma vez me perguntaram isso, se eu tinha ideia de quantos filmes eu já dublei. E eu não tinha noção. Mas eu vim para casa e fiquei pensando naquilo. Quantos filmes eu já terei dublado? De 59 até hoje. Aí eu fiz um cálculo muito, não sei se aproximado ou não, porque no início da dublagem, a gente dublava dia e noite. Eu me lembro que eu dirigi dublagem durante 40 anos. Eu deitava do estúdio, porque a dublagem terminava às 2, 3 da manhã, era no Rio, não tinha carro, eu sempre morei em Niterói. Eu dormia no chão do estúdio para as 9 horas estar novamente. Então a gente virava dia e noite dublando. Então houve dias que a gente dublava 3 filmes, houve dias que a gente não dublava nenhum. E ainda hoje é assim. Uma pela outra, eu ao cabo de 58, 59 anos de dublagem, eu devo ter dublado entre 40 e 45 mil filmes. Tudo isso. Aí você há de perguntar, mas onde é que está tudo isso? Os filmes, como qualquer coisa nesse mundo, envelhecem e saem de mercado. Muitos são redublados. Quando passam das mãos de um distribuidor para o outro, eles redublam, o filme envelhece às vezes, e alguns saem definitivamente do mercado. E alguns estão aí. Eu hoje, às vezes, em certos canais, eu vejo filmes que eu dublei há 30, 40 anos. Um jovem Jedi chamado Darth Vader, que foi meu discípulo até se virar para o mal. Foi ele quem planejou esta rebelião e também foi o autor dessa trama repugnante. E como é que o senhor se sente quando o senhor vê uma dublagem feita por eu acho excelente. Eu acho que a dublagem antigamente era melhor do que a de hoje. Porque hoje é tudo muito perfeccionista. Hoje é computador. Hoje existe um aplicativo chamado Pro Tools, que se você está um pouquinho atrasado, o Pro Tools vai lá e põe no lugar. É tudo antisséptico, é tudo muito limpo demais. E a vida não é assim. Antigamente não tinha nada disso. E a gente dublava me perdoa, com tesão, com vontade. A gente se aplicava. Era uma época de desbravamento. Havia uma paixão pela dublagem que hoje já não existe. Que me perdoem os meus colegas que virem, porventura, essa entrevista. Hoje não existe mais aquela paixão que havia no início da dublagem, como no início de qualquer coisa. E eu vejo dublagem de 30, 40 anos e ela é tão boa quanto a que é feita hoje, com toda a tecnologia. E antes não era necessário. Antigamente a gente propunha na dublagem mais que o sincronismo, a interpretação. Hoje, ao contrário, é mais o sincronismo do que a interpretação.
O que é que o senhor acha da inclusão de famosos que muitas vezes não são atores na dublagem de alguns personagens? É uma das terríveis injustiças que existem nesse Brasil. Essa é uma delas. Eu vou abrir o jogo. Hoje você, para dublar, você ganha R$ 99,69 por hora de dublagem. Então, se você dublar 10 horas por mês, você ganha R$ 999 por mês de dublagem. Há certos distribuidores que querem alavancar o filme, então chamam um famoso da televisão e pagam a ele por um dia de dublagem 25 mil, 30 mil reais. O que é um absurdo e um tapa na cara de nós, profissionais dubladores. Porque, me perdoem a arrogância, eu também tenho a minha parte de fama. E, no entanto, nunca, jamais ganhei essa quantia para dublar qualquer filme que fosse. Eu me lembro, eu não vou citar o nome do filme, eu me lembro que eu dublei um filme com o Miguel Falabella, é um filme sobre dragões. Eu sou o último dragão. Ele ganhou 25 mil reais e eu, que era o servo dele, que andava com ele por todo o filme, ganhei na época 300 reais. Eu pessoalmente o vi matar quase 2 dragões. Deve ter se orgulhado, guerreiro. Essas disparidades acontecem em qualquer setor da vida brasileira. E hoje não só atores participam da dublagem, né? Porque o dublador é um ator. Eu me envaideço de ter sido um dos responsáveis por isso. Porque antigamente bastava você ter uma voz bonita, uma voz, né? Aí você batia, eu quero dublar porque eu tenho voz bonita. O vizinho me disse que eu tenho voz bonita. Então vinha um caminhoneiro, vinha um servidor público. Né? Até que um dia nós dissemos, gente, para você dublar, você tem que interpretar. Para você interpretar, você tem que ser ator. E eu fui um dos cabeças desse movimento. E nós conseguimos no sindicato que para dublar você deveria ser ator. Então você tem que ter um registro de ator para poder dublar. E esse negócio de que você tem que ter voz bonita para dublar é uma ilusão e uma falácia. Porque a dublagem requer qualquer tipo de voz. Qualquer tipo de voz. Você quer uma voz feia, você quer uma voz de taquara arrastada, você quer uma voz fanhosa, você tem que ter na dublagem, não é só voz bonita. Isso no início a gente acreditava que era necessário você ter uma voz, hoje não. Qual é o conselho que o senhor daria para uma pessoa que quer ingressar no mercado de dublagem hoje? Que tenha sempre um respaldo por trás disso. Jamais se aplique na dublagem como profissão única. A dublagem não é uma profissão, na minha opinião. Existem, talvez aqui no Rio de Janeiro, 3, 4 pessoas vivendo só de dublagem. Mas a imensa maioria tem um emprego por fora. Como eu, ou faz teatro, ou faz cinema, ou faz televisão, ou é funcionário público, como muitos. Sempre tem alguma coisa por trás, porque a dublagem também tem seus momentos de vazante. Hoje em dia, muita gente tem preconceito com dublagem. Muitas pessoas defendem o filme legendado. Sim. Que mensagem o senhor passaria para essas pessoas? Não, eu acho que elas estão certas. Eu mesmo, há certos filmes, veja bem, há certos filmes que eu prefiro ver legendado. Porque eu quero ver a interpretação do ator, não do dublador. A interpretação do dublador eu já conheço bem. Em 59 anos de dublagem, eu sei bem o que é que meus colegas são capazes de dar. Agora, eu quero ver um Orson Welles interpretando, eu quero ver um Laurence Olivier interpretando, eu quero ver um Marlon Brando interpretando, sabe? Certos filmes, não todos. Entendi. Falando agora sobre o Capitão Haddock, como foi que o senhor foi parar nesse universo de Tintin? Me escalaram naturalmente para fazer quando o Tintin surgiu há mais de 20 anos, eu trabalhava na Herbert Richards, na dubladora que não existe mais, e surgiu um desenho chamado Tintin. Ninguém podia prever que se tornaria um clássico. E eu fui escalado normalmente. Vingança! 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 Capitão! Ratos do deserto! Barcos! Estilosos! Trogloditas! Voltem aqui, seus covardes, e venham provar o gosto da minha coronha! São coisas que acontecem. E essas coisas não são... Eu ia dizer que elas não são predestinadas, mas são. São predestinadas. Mas são casuais. Quer dizer, o sujeito que me escalou, não me escalou antevendo
o sucesso. Esse sucesso, você está entendendo? Me escalou naturalmente no dia a dia. Da mesma forma que eu fui escalado há mais de 15 anos para fazer um desenho chamado X-Men. Aí disseram, faz esse cara aí. Você faz esse cara aí. Assim, faz esse cara aí. Esse cara aí era o Wolverine. Então, está fazendo um trabalho sujo pro Magneto agora, hein? E eu dublei todos os desenhos. De repente apareceu ele como forma humana, mas quem dublou ele no desenho foi Isaac. Então, Isaac. Você queria um animal, coronel. Conseguiu. E o que é que o senhor acha do Capitão Haddock? Eu gosto de dublar ele, eu gosto, de verdade, eu não estou fazendo média. Eu gosto de dublar todos os personagens que eu dublo. Eu gosto muito de dublar o Wolverine, eu gosto muito de dublar. Eu gosto porque eles me dão prazer. Eles me dão prazer. Eu tenho prazer em ser tigre. Ser tigre é bacana demais. Ninguém faz bem o que eu faço e eu faço o que ninguém faz. A dublagem, depois de um certo tempo, quando você adquire uma prática grande, ela passa a ser um objeto de prazer, ela não é mais trabalho. Eu te disse, hoje eu vou dublar 7 horas, que eu devo fazer em 3 horas e meia, porque eu dublo rápido. Eu vou com prazer, com prazer. Eu rio das piadas, eu rio das gags, a gente se diverte. Sua modéstia é terrível. Aliás, todo o trabalho deveria ser assim, né? Deveria ser motivo de prazer e não de estresse, sei lá. Verdade. Existe uma história que os fãs ficam muito curiosos para saber. Na época, nós entrevistamos o Oberdan Jr., Sim. um pouco antes do lançamento do filme, e ele no momento não estava trabalhando com dublagem, mas ele chegou a participar da dublagem do filme. E nós, fãs, temos uma dúvida, uma grande interrogação até hoje. Eu não dublei o filme. Por quê? Eu disse ainda agora, quando o filme passa de distribuidor para distribuidor, o distribuidor tem os seus gostos pessoais. Eu que dublei o Haddock por 20 e tantos anos, eles nos pediram teste. O Oberdan fez teste também. Eu fiz teste e não passei. E passou o Mauro Ramos, que dublou o filme. Eu digo a você que esse distribuidor é um imbecil. Para mim, ele é um imbecil. É um sujeito que usou do poder de ter o filme dele e ele faz o que ele quiser. Ele podia ter posto quem ele quisesse. Agora, é um tremendo desrespeito ao público, porque eu conquistei esse público do Haddock durante 20 e poucos anos. E de repente ele achou que eu não estava bem no papel e tal. Isso é um problema dele, pessoal, da imbecilidade dele lá. Isso não me atingiu em coisa alguma, de modo algum. É como se amanhã pintasse um filme do Wolverine e me mandassem fazer teste e eu não passasse. Eu vou te contar uma história verídica, quer dizer, eu a tenho como verídica porque me contaram como sendo verdadeira. Uma vez nos Estados Unidos fizeram um concurso para ver quem imitava melhor o Charlie Chaplin, o Carlitos. O Carlitos foi e participou. Ele tirou o segundo lugar. Ele fez ele e tirou o segundo lugar. Então você veja que isso é uma coisa muito abstrata, quer dizer, o julgamento é uma coisa que cada um tem diferente. O senhor pode ter certeza que os fãs compartilham dessa mesma opinião, porque o Isaac Bardavi é o Capitão Haddock brasileiro. É o Capitão Haddock. Agora, eu vou dizer um negócio e você não me interprete mal. O povo tem uma força que desconhece. Você sabe disso, todos nós sabemos. Com certeza. Então, quando apareceu o Haddock com outra pessoa, por que é que esses fãs, todo mundo diz que eu tenho, não se levantaram? Por que que não foram para uma arma poderosíssima que nós temos hoje, chamada internet, e disseram da sua desilusão, Por quê? Não é? Muitas pessoas elas demonstraram sua insatisfação por meio de comentários na internet. Mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Infelizmente, eu concordo que os fãs precisam mostrar mais essa força. Precisam mostrar essa força. Mas tudo bem, isso é passado e está tudo muito bem. Não me atingiu, não mesmo. E o que é que o senhor achou? O senhor viu o filme e achou o que da dublagem do Mauro Ramos? Não, tá bem, o Mauro é um excelente dublador, ator.
Não tenha dúvida que ele fez bem. Obrigado. Eu sou o Tintin, aliás. Haddock. Arquibaldi Haddock. Mas não era o Capitão Haddock. Excelente. A gente falou de outros personagens, né, que o senhor dublou, e eu acredito que o senhor talvez se lembre mais desses que viraram franquia, tipo o próprio Tigrão do Ursinho Pooh, o Phil do Hércules, o Super Máquina. Você se aproxima de uma curva perigosa. Sua chance de sobrevivência é menos que 0,04%. Pocahontas. Dragão Prisioneiro. O Robotnik do Sonic. Tem o Yao do Mulan. Eu não sei, eu não me lembro. Eu não tenho arquivo dessas coisas, não tenho mesmo. Vocês que são interessados nisso, que sabem mais do que eu da minha vida. Sabia que era você. Sentiu o seu cheiro quando saiu do elevador. Ah, He-Man, como você me irrita. Esta é a sua grande chance na TV, Jennifer. Ela não devia deixar o príncipe encantado e quebrar o encanto. Lá em King's Landing, preciso de ajuda e não posso contar com ninguém. Eu era totalmente respeitável. E nada de inesperado havia acontecido. Mas e o Pérola? Sabe como tirá-lo daí? Conheço um homem que tem um bode. Pode? O senhor também é muito conhecido por ter feito a voz do Anthony Hopkins em alguns filmes. Em vários filmes, 6 ou 7 filmes, pelo menos. Os sonhadores nos cansam. Eu agora tomo de você o seu poder. Foi um ator difícil de dublar? Não. Os bons atores não são difíceis de dublar. Os maus atores, sim. Ou as pessoas que não são atores, quando a gente tem que dublar, esses são dificílimos, porque eles não têm tempo de interpretação. Todo ator tem um tempo de interpretação. Pode não ser o seu tempo, mas eles têm um tempo. E do momento que você domina o tempo deles de interpretação, vai fácil. Agora, o jeito que não é ator não tem tempo. O jeito que não é ator fala assim. Ele procura a palavra, e isso é dificílimo de dublar, dificílimo. Quando o senhor assiste um filme com a sua voz, o senhor consegue enxergar que é o personagem ou o senhor lembra talvez da situação, do momento da sua vida? Eu fico vendo defeitos na minha dublagem. Sério? Eu fico vendo defeitos. Eu, hora aqui, hora ali, eu digo assim pra mim, eu podia ter feito melhor, podia ter feito assim, sabe? Isso é uma coisa própria de qualquer ator? Não, de qualquer artista. Eu tenho a impressão que um sujeito, quando vê um quadro dele pintado nele, diz aquela cor ali podia ter sido um pouco mais. Eu acho que é isso, porque a gente nunca está satisfeito com o que faz, né? Nunca está satisfeito. Mas, de um modo geral, eu gosto do meu trabalho. Existe algum personagem que o senhor gostaria de ter dublado ou que o senhor sonha dublar um dia? Não. Machado de Assis tem uma frase genial. Ele diz: meu estômago não tem aspirações e nem saudades. Eu como o que me põe no prato. E a dublagem é isso. O que vem para mim eu dublo. Alguma coisa, evidentemente, eu dublo com prazer maior do que outras. E o que o senhor acha? O senhor pretende um dia se aposentar da dublagem, da atuação? Não, eu só vou me aposentar o dia que eu não puder mais trabalhar. Eu estou com 84 anos. Eu já sinto alguma dificuldade em alguma coisa. Eu tenho pouco fôlego, porque eu fumei muito. Estou pagando preço. Mas de resto, eu ando sozinho, dia e noite, eu dirijo, eu faço tudo. Se um dia, eu espero que não aconteça, eu não puder mais, aí eu me aposento, mas não. Mas enquanto eu quero continuar trabalhando até onde eu puder. Isso é o desejo de todo ator, de toda atriz, todo artista. Me diz uma coisa, como é que o senhor encara o carinho que os fãs têm pelo Eu Isaac acho Bardavi? isso maravilhoso. E é disso que o ator vive e sobrevive. Do aplauso e do carinho do público. Isto se chama reconhecimento. E todo ator, todo artista, músico, pintor, cantor, ator, seja lá o que for, lixeiro, todos nós queremos reconhecimento. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Todo artista que não teve reconhecimento em vida morreu infeliz. Normalmente os fãs te encontram na rua e pedem para o senhor imitar algum personagem ou fazer alguma voz?
O que é muito constrangedor às vezes, porque às vezes pedem para eu imitar o esqueleto. O esqueleto, para você imitar, requer um certo esforço, porque ele fala esganiçadamente com força. E às vezes eu estou dentro de um restaurante e eu não posso fazer o esqueleto aqui, filha. É constrangedor. Às vezes eu estou almoçando, a pessoa diz, eu posso fazer. Eu digo, meu amor, deixa eu acabar de comer. Certas coisas assim, as pessoas não têm noção. Antigamente se usava um termo simancol. Hoje esse termo está em desuso, mas as pessoas não têm noção. Continua sem simancol. As pessoas não têm noção da circunstância, né? Verdade. Para finalizar, Isaac, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os fãs do senhor, para os fãs da sua voz, do seu trabalho. Os fãs da minha voz, não. Os fãs da dublagem, de um modo geral. Continuem estimulando a dublagem, porque há muita gente que é contra a dublagem no Brasil. Continuem sendo fiéis à dublagem e nos brindando com o carinho de vocês, porque é isso que nós esperamos. Nada mais que isso. Carinho, reconhecimento e... Muito obrigado, Isaac, em nome de todos os fãs de Tintim do Brasil. Eu é que agradeço. Eu agradeço muito, senhor, prazer. pela sua hospitalidade, por nos receber aqui. Foi um prazer. Você é uma pessoa muito simpática. Obrigado. Igualmente, senhor. Espero que o senhor visite lá www.tintimportintim.com. Tintim por Tintim. Isso. É o único blog brasileiro sobre Tintim. E os fãs amam o senhor, tenha certeza disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilha. Capitão Haddock. Muito obrigado.